O apogeu da primeira parte é dividido em quando os meninos se envolvem em um carrossel mambembe, que chegou na cidade, e exercendo sua meninese quando a varíola ataca a cidade, matando um deles, mesmo com o padre José Pedro tentando ajudá-los e sendo contra a lei por isso. A segunda parte, Noite da Grande Paz dos teus olhos, surge uma história de amor quando a menina Dora torna-se a primeira capitã da areia, e mesmo que inicialmente os garotos tentem tomá-la à força, ela se torna como mãe e irmã para todos. O homossexualismo é comum no grupo, mesmo que em dado momento Pedro Bala tente impedi-lo de continuar, e todos eles costumam derrubar negrinhas na hora. O professor e Pedro Bala se apaixonam por ela, e Dora se apaixona por Pedro Bala. Quando Pedro e ela são capturados, ela em pouco tempo passa a roubar como um dos meninos. Eles são muito castigados, respectivamente no reformatório e no orfanato. Quando escapam, muito enfraquecidos, se amam pela primeira vez na praia e ela morre, marcando o começo do fim para os principais membros do grupo. Canção da Bahia, Canção da Liberdade. A terceira parte vai nos mostrando a desintegração dos líderes. Sem Perna se mata antes de ser capturado pela polícia que odeia. Professor parte para o Rio de Janeiro para se tornar um pintor de sucesso, entristecido com a morte de Dora. Gato se torna um malandro de verdade, abandonando eventualmente sua amante Dalva, e passando por Ilhéus. Pirulito se torna frade, Padre José Pedro finalmente consegue uma paróquia no interior e vai para lá ajudar os desgarranhados do rebanho do sertão. Volta Seca se torna um cangaceiro do grupo de Lampião e mata mais de 60 soldados antes de ser capturado e condenado. João Grande torna-se marinheiro. Querido de Deus continua sua vida de capoeirista e malandro. Pedro Bala, cada vez mais fascinado com a história de seu pai sindicalista, vai se envolvendo com os doqueiros e finalmente os capitães da areia ajudam numa greve. Pedro Bala abandona a liderança do grupo, mas antes de se transformar numa espécie de grupo de choque. Assim, Pedro Bala deixa de ser o líder de Capitães da Areia e se torna um líder revolucionário comunista. Este livro foi escrito na primeira fase da carreira de Jorge Amado e nota-se grandes preocupações sociais. As autoridades e o clero são sempre retratados como opressores. Padre José Pedro é uma exceção, mas nem tanto. Antes de ser um bom padre, foi um operário. Cruéis e responsáveis pelos males. Os Capitães da Areia são taxados como heróis no estilo Robin Hood. No geral, as preocupações sociais dominam, mas os problemas existenciais dos garotos os transformam em personagens únicos e corajosos. Corajosos Capitães da Areia de Salvador. Pedro Bala é o temido líder dos Capitães da Areia. Desde cedo foi chamado assim, desde os seus 5 anos, quando começou a vagabundear nas ruas da Bahia. Hoje tem 15 anos e conhece todas as ruas e becos da cidade. Bala é considerado um herói por seu bando. Traz nos olhos e na voz a autoridade de chefe. Muitas vezes ele tem que tomar decisões difíceis, se arrisca no que for preciso para lutar pelos meninos. Vai descobrir o amor ao lado de Dora. Gato é o galã dos Capitães da Areia. Bem vestido, domina a arte da jogatina trapaceando com seu baralho marcado todos os que se aventuram numa partida contra ele. Além dos furtos e do jogo, Gato consegue dinheiro como cafetão de uma prostituta chamada Dalva. Boa Vida. O apelido traduz seu caráter indolente e sossegado. Contenta-se com pequenos furtos o suficiente para contribuir para o bem-estar do grupo, e com algumas mulheres que não interessam mais ao gato. Professor é quem toma conta do trapiche quando Pedro Bala se ausenta. O braço direito de Bala é também o intelectual do bando. Coleciona uma pequena biblioteca de livros e revistas roubadas que lê com grande dificuldade. Ele se tornou uma espécie de irmão mais velho para todos. Aquele que conta histórias incríveis, aventuras mirabolantes, enriquecidas por sua imaginação. João Grande é respeitado pelo grupo em virtude de sua coragem e da grande estatura. Ajuda a proteger os novatos do bando contra atos tiranos praticados pelos mais velhos. Volta Seca. Admirador do cangaceiro Lampião, a quem chama de padrinho. Sonha um dia participar de seu bando. Dora. Seus pais morreram vítimas da varíola, quando tinha apenas 13 anos. É encontrada com seu irmão mais novo, Zé Fuinha, pelo professor e por João Grande. Ao chegar ao trapiche abandonado, onde os garotos dormem, Dora quase é violentada, mas tendo sido protegida por João Grande, o grupo a aceita, primeiro como a mãe de que todos careciam, depois como a valente mulher de Pedro Bala. Sem perna. Deficiente físico, possui uma perna coxa. Preso e humilhado por policiais bêbados que o obrigaram a correr em volta de uma mesa na delegacia até cair extenuado. Sem perna conserva as marcas psicológicas desse episódio, que provocou nele um ódio infreável contra tudo e todos, incluindo os próprios integrantes. Pirulito. Tinha o chamado de Deus em sua vida.
Padre José Pedro, um pobre sacerdote, era amigo dos capitães, ensinava-os e foi ele que contribuiu para o fim das relações homossexuais no Trapiche. Foi ele também o responsável pela religião de Pirulito, que através dos ensinamentos dos padres buscava uma vida mais correta, chegando até abandonar o roubo. Os Capitães da Areia é um grupo de meninos de rua. O livro é dividido em 3 partes. Antes delas, no entanto, via uma sequência de reportagens e depoimentos, explicando que os Capitães da Areia é um grupo de menores abandonados e marginalizados que aterrorizam Salvador. Os únicos que se relacionam com eles são o Padre José Pedro e uma mãe de santo, Doninha. O reformatório é um antro de crueldades e a polícia os caça como adultos antes de se tornarem um. A primeira parte em si, Sob a Lua num Velho Trapiche Abandonado, conta algumas histórias quase independentes sobre alguns dos principais capitães da areia. O grupo chegava a quase 100, morando num trapiche abandonado, mas tinha líderes.